Todos, que bom que vocês estão aqui. Um prazer aí poder compartilhar a palavra de Deus novamente com os irmãos. Então vamos lá, sem demora. Quero convidar vocês a acompanharem comigo a leitura do texto base dessa manhã, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 7. Quem quiser acompanhar aqui no telão, tá? Vou usar a mesma tradução aqui do telão, a NVT. Pastor Marcos, se puder apagar a primeira fileira aqui de luz, fica melhor para a leitura aí do pessoal. Para mim não atrapalha não. Então Lucas capítulo 22, a partir do versículo 7, vamos ler até o 20, que diz assim: chegou o dia da festa dos pães sem fermento, que é também a Páscoa, tá? Quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa para que a comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo conforme Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei o vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é meu corpo, entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, baseado nesse texto, nessa passagem lida, o tema da mensagem dessa manhã é Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Então vamos falar um pouquinho a respeito de Jesus como nosso Cordeiro Pascal. Vamos aproveitar esse momento e vamos fazer aí uma panorama, ou trazer um panorama a respeito da Páscoa e as suas aplicações, né? A aplicação da Páscoa em nossas vidas. E para começar, acho que é bom destacar, já foi dito aqui, mas vamos destacar algumas coisas, né? A Páscoa, a verdadeira Páscoa, nada tem a ver com ovos ou com coelhos, né? Vocês sabem disso, nem mesmo com chocolate, né? Então tanto o ovo quanto o coelho são figuras pagãs que foram introduzidas nessa festa judaico-cristã. E o chocolate, acredito eu, que nada mais, nada menos é do que comércio, né? Ai, mas pastor Peter, eu comprei um ovo de chocolate, vou para o inferno, dei para alguém, ganhei de alguém. Não, irmãos, não vamos levar para esse lado, tá? Mas é bom destacar sempre que a Páscoa nada tem a ver com ovos, com coelho ou com chocolate. E a segunda coisa que eu quero trazer aqui para vocês é um testemunho pessoal. Quero dar aqui um testemunho breve pessoal da minha conversão, porque a minha conversão ocorreu exatamente num feriado de Páscoa. Na Páscoa de 1997, então teve aqui na igreja um retiro de jovens em 1997, e eu fui convidado para esse retiro. Foi exatamente na Páscoa que eu me converti. Inclusive ontem eu estava pesquisando quando foi a Páscoa em 1997, e a Sexta-feira Santa foi dia 28 de março, e a Páscoa dia 30 de março de 1997. Então, pelo que eu me lembre, eu me converti na Sexta-feira Santa, né, no dia 28 de março de 1997. Então sempre que chega a Páscoa, eu fico feliz, eu faço aí uma retrospectiva da minha vida, porque são 29 anos andando com o Senhor,
né, sem me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, buscando a Deus, e glória ao Senhor por isso. E quando eu me converti, irmãos, eu não estava bem, né, naquele momento. Eu venho de uma família que tem origem cristã, né, por parte de mãe, são católicos, italianos, por parte de pai, alemães, então assim uma origem luterana. Mas nós, na nossa casa, nós vivíamos um sincretismo religioso absurdo, né? A gente acreditava em tudo, tinha muito esoterismo, né? Muito ocultismo também ali na nossa família. Nós éramos ali uma família disfuncional, e eu era assim uma pessoa meio desequilibrada emocionalmente, né? Eu era um adolescente assim bem nervosinho mesmo, afirmo isso para vocês, né? E eu tinha um vazio muito grande assim no meu coração, um vazio existencial, e eu tentava preencher aquilo de algumas maneiras, mas aquele vazio, ele retornava. E nessa época, em 1997, ali 96, 97, né, final de 96, Deus começou a colocar algumas pessoas crentes ali próximas de mim. Essas pessoas começaram a falar de Jesus para mim, começaram a orar por mim, né? E chegou um momento ali da minha história de vida, ali para resumir, que eu não estava bem emocionalmente, tive ali alguns surtos psicológicos, e eu me lembro que um dia, muito mal emocionalmente, me sentindo muito mal, muito culpado, até mesmo pelos meus comportamentos, né? Minha consciência pesando demais, eu entrei no meu quarto ali na casa dos meus pais, fechei a porta, me ajoelhei do lado da minha cama, e eu fiz a seguinte oração, eu orei exatamente assim, eu disse assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, e se o Senhor ressuscitou, é porque o Senhor está vivo, e se o Senhor está vivo, porque eu sinto essa dor, essa tristeza, essa angústia, esse vazio no meu coração. Foi essa oração que eu fiz, naquele momento. E você sabe, ontem lemos aqui Joel capítulo 2, existe um versículo em Joel 2 que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o que eu fiz foi nada mais, nada menos do que invocar o Senhor ressurreto. E alguns dias depois, então, fui convidado para esse retiro. E na época eu era atleta de futebol, jogava na base do Curitiba, estava no primeiro ano do Sub-20. Era a minha profissão, irmãos, essa era a minha profissão. Eu já havia terminado o ensino médio, parei de estudar, não fazia mais nada da vida, treinava em tempo integral, já ganhava ali uma ajuda de custo do clube, ainda não tinha o meu contrato profissional, mas essa era a minha realidade. E me convidaram para esse retiro, mas eu tinha treino, tinha jogo no final de semana. E eu disse assim: se eu não for escalado para o jogo, eu vou no retiro, mas eu tenho treino pela manhã. E foi o que aconteceu. Pela graça de Deus, não fui escalado para aquele jogo. Fui treinar pela manhã e cheguei no retiro, acredito eu ali, não lembro bem, mas no período da tarde. Então fui o último jovem a chegar no retiro, fui sozinho, né? E quando eu cheguei lá, fui bem acolhido e fui para a primeira ministração. E a primeira ministração foi o testemunho de um pastor chileno, que hoje mora em Ribeirão Preto, já esteve aqui algumas vezes, o Luiz Alegria, e ele deu o testemunho dele de ex-viciado em drogas, ex-bandido, ex-tudo aquilo, né? E no final, ele fez um apelo para os jovens aceitarem Jesus, e eu fui até a frente, e no momento em que eu recebi a oração, toda aquela dor, toda aquela tristeza, todo aquele vazio saíram da minha vida, e eu fui preenchido completamente pela presença de Deus. Eu estava ali alguns dias dormindo mal, não estava dormindo bem, não tinha apetite. Naquele momento o apetite voltou. Naquela noite eu lembro que eu dormi bem, né? Nós dormíamos em barracas, ali era um retiro bem simples, né? Então estávamos numa barraca, eu dormi com 2 pré-adolescentes, né, que conviveram com a gente aqui na nossa época de juventude também, e eu me lembro que foi um sono maravilhoso. E naquele dia então eu tive o meu encontro com Jesus ressurreto, amém, queridos? Com Jesus ressurreto, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Me tornei uma nova criatura, deixei o passado para trás, falei: não vou mais olhar para trás, agora eu vou olhar para frente. E desde aquele dia eu tenho vivido nos caminhos do Senhor, e pela graça de Deus acredito que nós vamos assim até o fim, em nome de Jesus, amém? Mas dessa forma eu quero destacar que Jesus, ele vive. Jesus, ele está vivo. Eu tive um encontro com o Senhor ressurreto. Se você está aqui nessa manhã, eu quero desafiar você a buscar o Senhor, porque ele está vivo. Jesus não está morto, mas ele
está vivo. E a Páscoa é uma comemoração da ressurreição do nosso Senhor. Agora, claro, para nós entendermos bem a Páscoa, nós precisamos voltar ao Egito, né? Até o pastor Marcos já falou um pouquinho a respeito disso, porque a primeira celebração da Páscoa, ela ocorreu no Egito, pelo povo hebreu. Então o povo hebreu, vocês sabem, eles chegaram no Egito através de José, né? Então Jacó, pai de José, com os irmãos, com os sobrinhos, enfim, chegam no Egito, e eles eram uma grande família, uma família de 70 pessoas que foi ao Egito por causa da fome, por causa dos 7 anos de vacas magras. E eles se estabelecem ali numa terra chamada Terra de Gósen, e eles ficam ali por mais de 400 anos. E nesses mais de 400 anos, o povo hebreu deixa de ser uma família e se torna uma nação. Eles crescem de 70 pessoas para cerca de 3 milhões de pessoas em pouco mais de 400 anos. Só que agora eles estão escravizados, eles são escravos no Egito. Aquele faraó que conhecia Jesus morreu, vieram outros faraós, e agora ele está usando os hebreus como ali uma mão de obra escrava para edificar o Egito. E o povo clama a Deus. Deus se lembra da promessa que fez aos antepassados dos hebreus, Abraão, Isaque, Jacó, a promessa de uma terra que mana leite e mel. E então Deus levanta Moisés, e Moisés vai até Faraó para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E Moisés começa então a negociar com Faraó, mas Deus endurece o coração de Faraó para que ele não libere o povo. E aí vem as 10 pragas do Egito, né? Acredito que vocês saibam, né, ali sobre as 10, e a última praga foi a morte dos primogênitos ali no Egito. E é exatamente nesse dia, no dia da última praga, que a primeira celebração da Páscoa é feita, né? Ali Deus institui a Páscoa como uma celebração permanente para os judeus. Então o que os judeus deveriam fazer? Eles deveriam pegar um cordeiro macho de 1 ano sem defeito, matar esse cordeiro, pegar o sangue dele, derramar numa bacia, pegar uma planta chamada isopo, que funcionaria como uma brocha, como um pincel, molha no sangue, passa o sangue na verga da porta das suas casas. Pega então esse cordeiro, assa ele, prepara ele assado, com ervas amargas, com pães sem fermento, pães asmos, e a família deveria consumir todo o cordeiro naquela noite. Se a família fosse pequena, deveria chamar uma outra família para que não sobrasse nada. O que ficasse do cordeiro ali, as entranhas, os ossos, tudo isso deveria ser queimado no fogo. E eles deveriam comer esse cordeiro com sandália nos pés, com cajado na mão, digamos assim, trazendo para as nossas vidas, seria com as malas prontas. Por quê? Porque naquela noite seria a 10ª praga do Egito. O anjo da morte passaria por sobre o Egito, e ele entraria em cada casa que não tivesse o sinal do sangue, e ele mataria os primogênitos, tanto de homens quanto de animais. Eu sempre digo isso, se fosse hoje, né? Então, por exemplo, na minha casa morreriam eu, e morreria o meu filho também, porque eu sou o filho primogênito do sexo masculino. Eu tenho uma irmã mais velha, mas ela é mulher, né? Então o primogênito era o primeiro a nascer do sexo masculino. Então naquela noite, quando o anjo da morte passa, não houve uma casa entre os egípcios que não houvesse um morto. Em toda a casa dos egípcios alguém morreu. Só que o anjo da morte pulou a casa dos hebreus. E esse é o significado de Páscoa, Pessá, que significa passagem, significa pular. Por quê? Porque naquela madrugada, naquela noite, o anjo da morte pulou por sobre a casa dos hebreus, porque na casa deles tinha o sinal do sangue. E ali então eles foram livres, porque Faraó, depois dessa 10ª praga, ele não suportou, e ele então libera o povo de Israel para que saia do Egito e rume ali a terra prometida. E a partir daí então Deus estabelece essa festa como uma ordenança para o povo judeu. E o povo judeu então deve comemorar a Páscoa anualmente. E quando eles estão comemorando a Páscoa, eles devem dizer para os seus filhos que eles estão comemorando a Páscoa para lembrar desse dia em que o anjo da morte passou por sobre o Egito, pulou a casa dos hebreus, e foi então uma noite de libertação para esse povo. Agora, trazendo isso
para as nossas vidas, como já foi dito aqui, né? Então, a nossa celebração da Páscoa não é a mesma dos judeus. Nossa celebração da Páscoa, ela acontece de maneira diferente. Por quê? Porque nós entendemos que esse cordeiro que era imolado ali na Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Então quando João Batista viu Jesus vindo em sua direção, ali no Rio Jordão, para ser batizado por ele, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Quer ver? Abra aí a tua Bíblia, ou acompanha aqui no telão, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, 1 Coríntios 5, 7, confirma isso que eu estou dizendo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então Cristo é o Cordeiro Pascal. Quando eles imolavam aquele cordeiro ali no Egito, ou depois, anualmente, eles estavam imolando um cordeiro que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, a gente ensina as nossas crianças, né, não a cantar aquela música, né? Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Não, é cordeirinho da Páscoa, né? Cordeirinho da Páscoa, o que trazes para mim? Amor, perdão e salvação. Amém? Porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, uma outra coisa que a gente vê ali na Páscoa, que os hebreus comemoraram, é que o sangue deveria ser aplicado, né? Então eles deveriam pegar o sangue do cordeiro e aplicar esse sangue na casa deles, trazendo para nós esse sangue, é o sangue da nova aliança. Nós lemos aqui na passagem da ceia, que quando Jesus comemora a última Páscoa com seus discípulos, ele estabelece um sacramento, uma ordenança, que é a ceia. E ele fala: agora vocês vão tomar esse cálice, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então aquele sangue do cordeiro aponta para o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado na cruz do Calvário, que é o sangue da nova aliança, da nossa aliança com Ele, é o sangue da nossa purificação. Olha só, 1 João capítulo 1, versículo 7, um texto bem conhecido: se vivermos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos aplicar o sangue do Cordeiro nas nossas vidas, pedir todos os dias: Senhor, me cobre com teu sangue, porque o sangue do Cordeiro é uma arma poderosa de purificação, é um sinal de que nós temos essa aliança com o Senhor. Fora isso, eles deveriam comer o cordeiro com ervas amargas. Por que ervas amargas? Porque as ervas amargas apontam para o sofrimento de Cristo. Já vamos falar um pouquinho a respeito do sofrimento de Cristo, tudo que Ele passou. Então era algo que apontava para o sofrimento de Cristo. E os pães deveriam ser asmos, pães sem fermento. Por quê? Porque o fermento é um símbolo de pecado. Então por isso que nós devemos ser uma nova massa sem fermento, sem pecado, buscando uma vida de santidade. Inclusive Jesus, ele disse, né, para os seus discípulos que eles deveriam se acautelar do fermento dos fariseus. Qual era o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Então os fariseus, eles eram hipócritas, e Jesus diz para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Então não foi à toa que o Senhor, Ele foi sacrificado exatamente na Páscoa. Ele se entregou exatamente na Páscoa, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então, assim como a celebração correta ali no Egito livrou os hebreus da ação do anjo da morte, Jesus morreu para nos salvar e para nos libertar. Na verdade, Jesus, ele foi também o nosso bode expiatório, sabia disso ou não? Porque aqueles que conhecem, já me ouviram falar sobre isso, ou já leram na Bíblia, uma vez por ano, os hebreus, eles tinham o dia da expiação. O que era o dia da expiação? Era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ali no templo do Senhor ou no tabernáculo. Era só uma vez por ano
que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. E era um dia todo especial. E nesse dia chegava uma certa altura do ritual ali, que eles tinham que pegar 2 bodes. E aí eles lançavam sortes. Um bode ia ser sacrificado e o outro bode ia receber os pecados do povo, ia ser o bode expiatório, ia ficar vivo entre aspas, né? Então o que acontecia com esse bode? Traziam ele para o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do bode e ali ele confessava todos os pecados do povo de Israel, todos os pecados possíveis que eles poderiam ter cometido. E ficava ali confessando sobre a cabeça do bode. É como se ele estivesse transferindo o pecado do povo para o bode. E o que era feito com esse bode? Um dos sacerdotes pegava esse bode e levava esse bode para o deserto, e soltava esse bode no deserto, e esse bode definhava no deserto, ele morria. Então o bode era o bode expiatório, era o bode que recebia os pecados do povo, e ele tinha que ser morto fora do arraial, fora do acampamento, fora da cidade. Você entende por que Jesus ele não foi crucificado em Jerusalém? Ele começa ali a ser espancado, ali a ser martirizado, mas ele precisa carregar a cruz até um local chamado Gólgota, o lugar da caveira, ou seja, ele foi o nosso bode expiatório. Ele levou os nossos pecados e ele recebeu esses pecados fora da cidade. Amém? Então tudo aponta, irmãos, para o Senhor. Toda a Bíblia aponta para o sacrifício de Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Qual é o propósito da Bíblia? É a salvação do homem pela fé em Cristo Jesus. Agora, quando você lê essa passagem que nós lemos de Lucas 22, nós vemos que a Páscoa ela foi substituída pela Santa Ceia. Você sabia que não existe nenhuma ordem no Novo Testamento para celebrarmos a Páscoa, irmãos? É verdade. Não existe nenhuma ordem para a celebração da Páscoa. Mas é errado o cristão celebrar a Páscoa? Claro que não, né? Não é errado. Não existe também uma proibição. É simplesmente você comemorar a Páscoa da maneira certa. Como foi falado aqui, não como o judeu que comemora a libertação do Egito, mas comemorar a vitória de Cristo na cruz. Agora a Páscoa ela foi substituída pela Santa Ceia, que é uma ordem de Jesus, é um sacramento de Jesus, onde nós partimos o pão que representa o corpo de Cristo e nós tomamos do cálice que aponta para o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Então a partir de agora vou explicar um pouquinho a respeito da ceia, e nós vamos cear no final do culto, e aí eu vou caminhar um pouquinho sobre o que aconteceu com Jesus após esse momento, tá? Então eu queria dizer que em primeiro lugar os discípulos eles reclinaram-se à mesa. Nessa tradução que eu li não falam reclinaram-se, mas existem traduções que mostram que eles reclinaram-se à mesa. Eu já disse isso aqui em outra ministração da ceia, que existe ali uma pintura, se não me engano, de Leonardo da Vinci, né? Onde ele retrata Jesus no centro de uma mesa alta e 6 apóstolos de um lado e 6 de outro, e eles estão ali de pé ou sentados em cadeiras altas, né? Como se fossem as nossas mesas de hoje em dia. Não, o judeu não comia dessa maneira, as mesas eram baixas, eles reclinavam-se à mesa, eles sentavam no chão, sob esteiras, sobre almofadas, colocavam um cotovelinho no chão, né? E eles iam comendo. Então estava ali o cordeiro assado, os pedaços dele, estava ali o pão sem fermento, que é tipo uma tortilha, as ervas amargas, os molhos. Então eles comiam com a mão, não tinha talher. Cortava ali o pão na mão, molhava no molho, colocava ali o cordeiro, né? E iam comendo. Tanto é assim que na ceia, lá no Evangelho de João, diz que João estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus numa certa altura. Quando Jesus revela que um dos discípulos seria o traidor, João está ali encostado no peito de Jesus. Então eles estavam deitados ali no chão, né, reclinados à mesa. Então era assim que os judeus comiam naquela época. Eles estavam nesse ambiente, um ambiente familiar. Eles estavam numa mesa, um de frente para o outro, uma mesa redonda, uma mesa quadrada, mas eles não estavam um ao lado do outro. Eles estavam conversando naquele ambiente de conexão. Então era uma conexão tremenda. E aí eu repito, 2 elementos existiam ali na ceia, né? Após a Páscoa eles celebram a ceia, o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. E após a ceia, então, nós vamos analisando nos evangelhos que uma das coisas que Jesus fez é que ele se levanta, ele tira o seu manto que representa a autoridade,
e ele se veste com uma toalha. E aí ele pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar os pés dos discípulos com a toalha que ele estava cingido. E ele vai lavando, né? Vai lavando. Quando chega em Pedro, Pedro diz assim: não, você não vai lavar meus pés. E Jesus diz: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro diz: não, então lava o corpo todo. Jesus diz: não, é só os pés, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. É só os pés, pelo contato com a terra, com a areia. O nosso contato com o mundo muitas vezes suja os nossos pés. É os pés que nós temos que lavar. E aí Jesus lava os pés dos discípulos. Após isso, ele veste novamente o seu manto, pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? E eles dizem: sim. Então assim vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Inclusive isso me lembra, vou abrir um parênteses aqui. Certa vez eu estava no meu barbeiro, e meu barbeiro é cristão, de uma igreja também apostólica ali, mas eu não lembro bem, é um pouco diferente a visão deles. E um dia eu perguntando para ele sobre as questões da igreja dele, ele falou que na igreja dele, em todo culto, eles lavam os pés uns dos outros. Falei: sério, cara? Todo culto a gente escolhe alguém para lavar os pés. Ele disse: não foi isso que Jesus mandou na ceia? Falei: foi. Jesus não falou que assim como ele lavou os pés dos discípulos, nós não devemos lavar os pés uns dos outros? Falei: falou. Então nós lá na nossa igreja, todo culto nós temos a cerimônia do lava-pés. Achei interessante, né? Porque eu encaro de uma outra maneira. Eu vejo que lavar os pés hoje uns dos outros pode ser literal, mas é muito mais você assumir uma postura de humildade, você considerar o teu irmão melhor do que você, é você se humilhar diante do teu irmão. É como diz Paulo lá em Filipenses, né? Paulo diz assim: não atente cada um somente para o que é seu, mas também para o que é dos outros. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade considerem os outros superiores a vocês mesmos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é isso que Jesus está ensinando, você considerar os outros superiores a você mesmo, né? Não é bem isso que muitas igrejas ensinam, né? Não nos ensinam a sermos servos, né? A sermos os últimos, mas no reino de Deus, o maior é o menor, o primeiro é o último. E era isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos: sejam humildes, sejam dóceis, como 1 João 3,16, né? Quem conhece João 3,16? Aqui levanta a mão. João 3,16. Acho que a maioria podia falar de cor, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal, enfim. Mas quem conhece de cor aqui 1 João 3,16? Quero saber. 1 João 3,16, vocês conhecem de cor ou não? Não, esse é João 3,16. Agora 1 João 3,16 ninguém decora, né? Porque assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, irmão. Então decora 1 João 3,16. Precisamos dar a vida uns pelos outros. Era isso que Jesus estava ensinando. Assim como eu estou servindo e dando a vida por vocês, vocês devem dar a vida uns pelos outros, se dedicar uns pelos outros. Então a Páscoa é muito mais do que cordeirinho, do que ervas amargas e etc. Veja o que Jesus ensina. Após isso, Jesus prediz que entre eles havia um traidor, né? Então na equipe de Jesus tinha um traidor, Judas, você sabe disso. Então Jesus prediz: um de vocês vai me trair, tá? Aí fala para Judas: faz depressa aí, já dá o toque, né? O que você tem para fazer, faz depressa. E Judas se retira ali na ceia para ir buscar ali os homens que prenderiam Jesus. Depois ele anuncia a negação de Pedro, né? Então ele começa a dizer: olha, eu vou morrer, eu vou à frente de vocês, eu vou morrer, eu vou ressuscitar o terceiro dia, enfim. E aí Pedrão, naquela impulsividade dele, diz assim: não, ainda que todos aqui te neguem, porque Jesus diz: o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão ser espalhadas, todos vocês vão fugir,
Pedro diz assim: não, ainda que todos aqui te neguem, eu de forma alguma vou te negar. Estou pronto para morrer por você, Jesus, né? Tudo no impulso, né? Esse é o problema de ser emocional, né? De ser impulsivo. Eu estou trabalhando bastante aí com os irmãos essa questão, né? Porque em geral a gente é muito emocional, né? A gente se empolga e no momento de empolgação a gente faz tanta coisa, né? Às vezes a empolgação não dura uma semana. No caso de Pedro, irmão, não durou 4 horas. Mas 4 horas depois disso ele já estava negando Jesus. Mais ou menos isso. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, saiba disso. Não, não vou. Vai me negar 3 vezes. Até eu quero abrir um parênteses aqui, porque a gente pensa, o galo canta, a gente pensa num galo, né? Cocoricó, né? Não é isso não, tá, irmãos? Não era esse galo. Até porque, bem provável, não existia galinheiro ali em Jerusalém, né? Por causa da sujeira, não era permitido dentro da cidade de Jerusalém ter galinheiro. Então o galo cantar era um toque de trombeta que era dado às 3 horas da manhã para uma troca de turno de guardas ali do Império Romano. Então mais ou menos, na verdade 3 horas da manhã era dado esse toque de trombeta, e esse toque de trombeta chamava-se canto do galo. Então após Pedro negar Jesus 3 vezes, toca a trombeta, existe a troca de turno. Então foi por volta das 3 horas da manhã que Pedro negou Jesus, 3 horas da manhã de sexta-feira, tá? E aí depois disso, depois de predizer a traição, de predizer a negação de Pedro, Jesus se retira com os discípulos para o Monte das Oliveiras, e ele vai até um lugar chamado Getsêmani. Sabe o que significa o Getsêmani? Significa prensa. Então o Monte das Oliveiras, como o nome já diz, era um monte que tinha oliveiras, né? E o Getsêmani era o lugar da prensa, onde as oliveiras eram prensadas para extrair o azeite das oliveiras. Então Jesus vai até o lugar da prensa, vocês entendem? Ali ele vai ser prensado. E quando ele chega ali, ele diz para os discípulos: ó, fiquem aqui, eu vou me retirar para orar. E só trouxe com ele Pedro, Tiago e João, né, os escudeiros. Mas ele estava profundamente angustiado, porque ele sabia o que aconteceria. E aí ele se retira um pouco mais e ele vai orar. E nesse momento ele está tão aflito que ele começa a suar grandes gotas de sangue, né? O que a medicina chama de hematidrose. Se você quiser pesquisar depois, hematidrose é quando a pessoa está num estado de tanta angústia que os vasos sanguíneos ali, eles acabam, liberando sangue, e junto com o suor da pessoa acaba saindo sangue, né? Mas a pessoa precisa estar num estado de muita angústia. Então ali foi a prensa de Jesus. Eu acredito que Jesus não sofreu tanto o sofrimento físico. Foi aquele momento onde ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Porque ele sabia o que estava talvez pesando mais sobre Jesus era saber que, como um homem puro, santo, ele receberia um pecado que não era dele, morreria como um criminoso por coisas que ele não cometeu. E nesse momento Deus teria que virar as costas para ele, se afastaria dele. Então ele e o Pai eram um, agora ele se separaria durante algum tempo do Pai por causa do pecado que viria na sua vida. Então ele vai ali para o tanque de prensar, né? E quando ele retorna depois de orar, o que aconteceu com os discípulos? Todos dormindo, cara. Ninguém tinha se tocado que Judas estava chegando ali com os sacerdotes para prenderem Jesus. Só que ele chama a atenção só de Pedro. Pedro, o que você faz dormindo? Você não pode vigiar comigo 1 hora? Por quê? Porque Pedro que tinha dito que não trairia Jesus, que não negaria, né, Jesus. E então Jesus é preso. Isso se dá por volta da 1h30 da manhã. Então ele é traído por Judas ali com um beijo. Jesus é preso e Jesus é levado então à casa do sumo sacerdote de madrugada. E Jesus ele passa rapidamente por 6 julgamentos de maneira totalmente ilegal, sabia disso? É igual hoje, né? Você já viu que quando querem, digamos assim, validar alguma lei, às vezes eles fazem isso no horário de madrugada. Acontece isso, né? Em alguns países, né? De passarem por cima da Constituição e darem um jeitinho brasileiro para que alguma coisa aconteça. Foi o que aconteceu lá. Não era no Brasil, mas os sacerdotes, os escribas, os fariseus deram um jeitinho de levar Jesus para um julgamento totalmente ilegal. Passou por 6 julgamentos
num período rápido. Primeiro que ninguém poderia ser julgado de madrugada, porque não era um bom horário. Todo julgamento tinha que ser à luz do dia. E Jesus então vai para a casa do sumo sacerdote às 2h da manhã. E não acordaram o sumo sacerdote, ele estava acordado. Por quê? Porque foi planejado, irmão. Ele já estava esperando as pessoas trazerem Jesus. E ele passa então pela casa do sumo sacerdote Anás. Depois 3h da manhã, Caifás, que era o sogro do Anás, um ex-sumo sacerdote, e era assim que os judeus julgavam. E depois às 6h da manhã, ele passa pelo Sinédrio, que era o julgamento por 70 homens ali, né, que faziam parte de um corpo ali de julgamento. Então, de 3 da manhã mais ou menos, ou de 2 da manhã até as 6 da manhã, Jesus passou por isso. Qual era a acusação contra Jesus? A acusação contra Jesus é que ele blasfemou. Você blasfemou, né? Como assim blasfemou? Você diz que você é filho de Deus, né? Então essa era a acusação. Só que os judeus, eles não poderiam crucificar ninguém, né? A morte dos judeus era através de apedrejamento, caso alguém fosse condenado à morte. Então eles levam Jesus para quem? Levam Jesus para Pilatos. Por volta das 6h30 da manhã, Jesus é levado para Pilatos, que era ali o governador romano, né? E Pilatos então, ele não está nem aí se Jesus blasfemou ou não blasfemou. Para os romanos não importa, é um povo politeísta. Se ele falou que é filho de Deus ou não, o romano não ia julgar por isso. Então ali a acusação muda. Não, o que esse homem fez de errado? Esse homem falou que é rei. Ele falou que é rei dos judeus. E todo mundo que se diz rei está contra Roma, está contra César. Então eles já mudaram a acusação. Veja como eles foram extremamente falsos. E Jesus está ali, né, se submetendo a tudo isso. Porque você sabe, se ele não quisesse, né, ele se entregou como uma ovelha muda, né, se submetendo. Pilatos não sabe o que fazer, não vê nenhum crime em Jesus, manda Jesus para Herodes. 7h da manhã, Jesus está diante de Herodes, que é aquele mesmo que mandou cortar a cabeça de João Batista. Só que Herodes também não está nem aí. Herodes queria ver um sinal. Você é Jesus, você que faz algum sinal e alguma mágica para mim. Ele queria, assim, que Jesus fizesse alguma coisa miraculosa para ele. Jesus não abre a boca diante de Herodes. Herodes, né, despreza ele, devolve para Pilatos. E Pilatos então, né, ouve ali os judeus, entende que os judeus haviam o entregado por inveja, e começa ali uma turba no meio do povo. E Herodes, ou melhor, Pilatos também tem ali os seus interesses políticos, né? E resumindo, né, mesmo contrariado, ele lava as suas mãos e ele entrega Jesus para ser crucificado. Na festa da Páscoa eles tinham um costume de soltar um preso, né? E aí Pilatos fala: vocês querem que eu solte Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? E Barrabás era um assassino. E o povo então, eles dizem: solta Barrabás, solta o assassino, mas nós queremos crucificar esse que se diz o rei dos judeus. Então Pilatos lava a sua mão e Jesus, ele, por volta das 8h da manhã, ele caminha para ser flagelado, é levado ali para ser flagelado. E se você já acompanhou, por exemplo, aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né, ali retrata bem como era o flagelo dos judeus. Então Jesus é preso num tronco, provavelmente com as costas para cima, suas mãos e pés são amarrados. Ele primeiro é totalmente despido, tá? Ainda no filme eles deixam ele com ali as partes íntimas cobertas, mas totalmente despido. E os oficiais romanos pegam um azorrague. O que é um azorrague? É um chicote de tiras de couro que tem chumbo, ossos na ponta. E o objetivo do azorrague é quando você bate na pessoa, ela grudar, entrar. E aí você puxa e a carne rasga. Esse é o objetivo. Só que para os judeus, olha só, os judeus também puniam com açoites. Para os judeus eles entendiam que a pessoa podia suportar no máximo 40 açoites, tá? Então eles davam no máximo 40, então eles davam 39 na verdade, para não correr o risco de passar de 40. Fazia parte ali, não sei se da lei ou da cultura dos judeus. Tanto que Paulo fala, né, nas suas cartas: 3 vezes eu sofri dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Ou seja, 39 açoites, por 3 vezes Paulo sofreu esses açoites dos judeus. Só que para os romanos não tinha essa, né, irmão?
Não tinha essa de 39, de 40, enquanto o camarada aguentar, ele vai apanhar. E eles começam, dá em Jesus. Pá, pá, pá. Quando você vai estudar a morte por crucificação, existiam pessoas que não aguentavam essa parte dos açoites, dos flagelos antes da crucificação. Tinham pessoas que desmaiavam ali já. Tinha pessoas que até morriam ali, né? E Jesus aguenta firme, irmãos. Jesus aguenta. No filme até tem uma hora que pensa que não vai aguentar, ele se levanta para receber mais, né? Então assim, desculpe assim, não quero ofender ninguém, mas às vezes você vê algumas imagens de Jesus na cruz, né? Um cortezinho aqui, um sanguinho aqui, irmão. O cara estava desfigurado, irmão. Foi na cabeça, foi foi aonde dava, eles deram mesmo. Os romanos eram terríveis. Quando você vai estudar ali o Império Romano, por exemplo, na visão de Daniel, quando ele tem a visão ali dos 4 animais, e o quarto era o Império Romano, então um era um leão, outro era um urso, um era um leopardo. Quando chega no Império Romano, ele tem a visão de um monstro com dentes de ferro que arrebentava tudo que podia. Esse era o Império Romano, uma visão celestial. Eles arrebentaram com Jesus. Foi isso que aconteceu. Então 8 horas da manhã, Jesus ele começa a ser espancado. Depois, né, já abatido ali, ele é obrigado a carregar sua cruz. Eu acredito que só a parte horizontal da cruz Jesus vai carregar, não a cruz inteira, né? Eu vou dar uma resumida aqui, depois eu dou alguns detalhes. 9 horas da manhã, suas mãos e pés são pregados, que era a 3ª hora dos judeus, porque os judeus contam o dia diferente de nós, tá? O dia do judeu começa sexta-feira às 18 horas. Pode ver, o Shabat começa sexta às 18 horas e vai até 18 horas de sábado, tá? Então o judeu conta o dia diferente de nós. Então é à tarde, 18 horas do dia, começa o dia. Aí meia-noite, 3 horas da manhã o canto do galo, 6 horas da manhã, 1ª hora, 9 horas da manhã, 3ª hora, meio-dia, 6ª hora, 3 horas da tarde, meio-dia, 3ª hora, se não me engano, 3 horas da tarde, 6ª hora dos judeus. Então Jesus ele é pregado às 9 horas da manhã, meio-dia ele já está na cruz e existe escuridão sobre toda a terra, e 15 horas, que é a 9ª hora dos judeus, Jesus ele expira, ele morre, né? Então fora esses açoites que eu falei para vocês, eles zombaram de Jesus. Jesus todo ensanguentado, depois de receber ali os flagelos, eles cobrem ele com um manto. Imagine, em cima do sangue agora vem um manto, irmãos, seca no sangue ali, né? Fazem uma coroa de espinho. Não era a coroa de espinho do Henrique Cristo, não, que tem almofadinha por dentro, tá? Coroa de espinho era tipo um capacete de espinho, era assim. Plá! Já levou espinho na cabeça ou não? Eu já levei. Lá em casa eu tenho alguns cactos lá no meu jardim. Teve um que eu tirei, ele era o Vanderlei que me deu ainda, Vanderlei, uns anos atrás lá. Cara, aquilo tinha uns espinhos desse tamanho, não tinha uma bola que ficasse assim inteira, né? Encostava lá, já era. E às vezes eu estava limpando o jardim e lá também encostava a cabeça naquele espinho. Meu Deus, cara, que dor, que dor. Agora imagine você recebendo uma coroa de espinhos na sua cabeça. Foi isso que aconteceu com Jesus. E aí começa a zombar dele, né? Põe um caniço na mão dele, você é rei. Cospem na cara dele, bofetada, caniçada na cabeça de Jesus. Como eu falei, ele foi moído. Quer ver? Vou provar que ele foi moído, ó. No texto ali que o pastor Marcos leu no início, Isaías, capítulo 53. Olha só, vamos ler 2 versículos. Versículo 5 e versículo 10 de Isaías 53. Diz assim: mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, e olha só, e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Agora versículo 10 do mesmo capítulo, diz assim: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando porém sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em sua mão. Então Deus ele se agrada em moer Jesus. Incrível isso, né? A gente brinca, ainda bem que Deus não era mãe, né, irmãos? Ou não é mãe, né? Se fosse mãe, não deixaria. A mãe não deixa acontecer nada com o filho, né? O pai já, não, vamos lá, vamos pro fight, vamos pra guerra, né? Então Deus ele teve prazer em moer Jesus.
porque ele sabia do que viria depois, né? Só que Jesus está cansado, né, irmãos? Jesus não consegue carregar a cruz dele. Jesus precisa de ajuda. Estava passando por ali um homem chamado Simão, né, um sireneu, um africano. Então Jesus, ele teve a ajuda de um africano nesse momento. Estava vindo do campo, vindo do trabalho, é você mesmo, ó. Não está aguentando, que o cara já cansado do trabalho, teve que ajudar Jesus a carregar a sua cruz. E Jesus chega então no local ali do Gólgota, como eu falei, é pregado na cruz, é levantado, e ali ele fica completamente exposto nessa situação. E assim a morte por cruz, ela era muito agonizante, né, irmãos? Porque qual que era o propósito dessa morte? Era fazer o criminoso sofrer, não era só matar. Pode ver, diferente de alguns países que têm pena de morte hoje, sei lá, um país que tem a pena de morte por fuzilamento, por exemplo, né? É bem mais tranquilo, na verdade. Estou dizendo que é agradável, mas pô, você foi fuzilado, levou um tiro ali no coração, na cabeça, você mal vai sentir, você vai morrer rapidamente, né? Sei lá, guilhotina também, já era, né? Agora a morte de cruz, não, ela é dolorida, é sufocante. Existiam pessoas que ficavam dias na cruz, dias, imagine morrendo lá, sendo exposto, você não consegue se mexer, né? Os músculos vão rompendo, vai tendo um sufocamento, a pessoa não consegue respirar. Para respirar ela tem que fazer força com o pé pregado, levantar para liberar o diafragma para que ela consiga respirar. Fora isso, né, quando arrancam ali o manto dele que estava seco, né, aquela sangueira seca, né? Imagine a mosquitarada ali, irmãos. Você não consegue espantar. Mosquito te atazanando. A gente tem que pensar assim que era, meu. Então o mosquito ali te atazanando, músculos rompendo, 3 horas de angústia. Jesus falou 7 vezes na cruz, nessas 3 horas, 7 vezes. Para falar essas 7 vezes, ele teve que fazer um esforço sobre-humano. Vamos tentar lembrar aqui o que Jesus falou. Vamos ver se a gente lembra aí. Então ele falou com Maria, sua mãe, com João, né? Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Teve um momento que ele falou com um dos ladrões na cruz, né? Então dizendo, hoje mesmo estarás comigo aí no paraíso. Teve um momento que ele disse, tenho sede, né? Tenho sede. E aí embebedaram uma esponja no vinagre e deram para ele beber, ele não quis. Até para quem não sabe, pesquisando também, o pastor Marcos já falou isso aqui também, essa esponja era um dos guardas romanos. Qual que era o objetivo? Eles colocavam essa esponja no vinagre para, né, matar as bactérias, porque era uma esponja que eles usavam para higiene. Então eles iam ali, sei lá, vou fazer o número 2, cava o buraquinho lá, faz. Essa esponja era para se limpar. Os romanos usavam esponja embebedada em vinagre para se limpar, irmãos. Então foi provavelmente essa esponja que eles levantaram para Jesus beber, né? Então para você ver a situação em que Jesus estava. Chega um momento que ele clama, meu Deus, por que me desamparaste? Chega um momento em que, não sei se já deu todas aí, em que ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? Está consumado. Posso ter esquecido de alguma das falas aí de Jesus, mas foram 7 vezes em que Jesus falou, né? E foram então momentos de muita angústia. E como eu falei, 15 horas, a 9ª hora dos judeus, ele disse, Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Nesse momento houve um terremoto em Jerusalém, muitos mortos em Cristo ressuscitam, entram na cidade de Jerusalém, pregando sobre Jesus. Nesse momento o véu do templo se rasga de alto a baixo, simbolizando que agora o acesso para Deus está livre, e Jesus então ele cumpre a sua missão, está consumado. E vale a pena destacar que essa cruz não era para Jesus, irmãos, essa cruz era para Barrabás. A cruz ali que Jesus foi crucificado era para Barrabás. Barrabás foi inocentado, entre aspas, né? Talvez não inocentado, mas livre, e Jesus assumiu a sua cruz. Ele era um assassino que foi liberto, e Jesus assume o seu lugar. Mas essa cruz era para mim e para você também, amém? Essa cruz é para você, essa cruz é para mim. Ah, mas pastor, eu sou bonzinho, pastor. Às vezes eu pergunto para as pessoas, por que você acha que merece ir para o céu? Ah, sou bom, pô, sou bom, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu procuro não mentir, sou honesto nos meus negócios. Não, ninguém é bom. Vamos lá, ó, Romanos 3:23, põe lá para nós, Saulo. O que diz Romanos 3:23? Põe lá para nós. Olha lá, ó, pois todos pecaram
e não alcançam o padrão da glória de Deus. Agora Romanos 6:23, um pouquinho para frente, 6:23, que vai dizer o quê? Que o salário do pecado é a morte. 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então todas as religiões, elas vão dizer o que você precisa fazer para ser salvo, para evoluir espiritualmente. Todas as religiões vão mostrar o que você precisa fazer. Na nossa crença, você não precisa fazer nada, isso que é verdade, porque tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Quem veio ao nosso encontro é o Senhor. É claro, a partir do momento que você tem essa revelação e esse encontro com o Senhor, tua vida nunca mais vai ser a mesma. Tua vida vai ser transformada, sem dúvida nenhuma. Mas tudo que nós precisávamos para a nossa salvação já foi feito. Deus já fez tudo o que é preciso. Vamos relembrar então João 3,16, agora sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a nossa função é nos arrepender dos nossos pecados e crer na morte e na ressurreição do Senhor. Amém? Então Jesus morre e ele não fica ali na cruz, né? Ele é retirado da cruz por um homem, um membro do Sinédrio, um homem rico chamado José de Arimateia, que pede permissão para Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz. Pilatos se surpreende porque foi muito rápida a morte de Jesus, né? Geralmente demorava mais para que as pessoas morressem. E ele tem autorização, ele tira Jesus da cruz e coloca no seu sepulcro pessoal, um sepulcro novo da sua família. E isso contribuiu para que as evidências do corpo, ou melhor, da ressurreição de Jesus, ficassem claras, né, irmãos? Porque se Jesus ficasse na cruz, poderia ser comido por aves de rapina, ou depois ele poderia ser jogado em qualquer vala ali pelos oficiais romanos, enfim. Mas porque um homem investiu dos seus recursos pessoais no corpo de Cristo, as evidências da ressurreição, elas ficaram claras. E aí você pode dizer assim, olha, mas será que é isso mesmo, Peter? Isso é uma história para boi dormir. Queridos, o apóstolo Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, ficou com medo das criadas. Quem acusou Pedro de ser seguidor de Jesus foram criadas que estavam ali no pátio do sumo sacerdote, mulheres. Ele ficou com medo dessas criadas, negou Jesus 3 vezes. Agora, como Pedro morreu, depois de vários anos? Pedro morreu crucificado, não tinha mais medo, né? Por quê? Porque ele teve um encontro, ou vários, né? Encontros reais com Cristo ressurreto. Ninguém aceitaria morrer por uma farsa, não é verdade? Por uma, sei lá, uma história fictícia. Agora, quando você tem um encontro com Jesus ressurreto, tua vida muda, a ousadia vem. E Pedro, ele morre crucificado, ainda de cabeça para baixo, diz a tradição, né? Como mestre, não, vira aí, vou morrer virado de cabeça para baixo, glorificando a Deus. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Quer ver? Finalizo com um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. Paulo vai dizer assim: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormecem crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem,
agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, que todos os que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Amém? Então, se Cristo não ressuscitou, irmãos, é vã a nossa pregação. Mas nós sabemos disso. Quem teve já um encontro com Cristo ressurreto sabe do que eu estou falando, né? Então pode vir o melhor ateu argumentar aí comigo. Eu posso não ter argumento para rebater o argumento do cara, mas nada me faz, né, mudar a minha crença, porque eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso, né, para nos salvar, para nos libertar, para nos ressuscitar dos mortos também. Jesus, Ele realmente ressuscitou, e nós tivemos esse encontro com esse Cristo ressurreto. Amém? Então, ao terceiro dia, Cristo ressurge dos mortos, né, irmãos? Então, tudo isso que eu falei aqui para vocês aconteceu na sexta-feira, até ali o final do dia de sexta-feira. Mas chegou o domingo, né, irmãos? Glória a Deus, hoje estamos no domingo. Gosto de uma música do Cirilo que ele diz assim: ontem foi sexta-feira, dia de angústia, de luto, de decepção, mas hoje é o domingo da ressurreição. Ontem sua carne e seu sangue foram ofertados a Deus por mim e por ti, mas hoje celebramos juntos sua vida aqui. Jesus, o Cordeiro de Deus, se ofereceu em sacrifício na cruz. Ele nos substituiu, Ele nos redimiu das trevas para a luz. Ninguém tirou sua vida, como dono da vida Ele a ofertou. A morte não pôde deter o autor da vida, Ele ressuscitou. Amém? Então Ele vive, irmãos. Ele vive para sempre, Ele vive. Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje para isso, para celebrar essa ressurreição do nosso Senhor. O corpo dele que foi esmagado em nosso lugar, e pela fé nele, nós também temos vida eterna. Amém? Quero convidar você a ficar de pé.